Bem-vindos ao canal Maçonizando. Como é que está, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar mais um vídeo especial aqui nos mitos e lendas da maçonaria. E essa é uma lenda urbana muito famosa, principalmente para intelectuais que gostam de ler bastante, que é a questão de Jack o Estripador. Será que Jack o Estripador foi maçom? Vamos hoje falar sobre isso. Mas antes eu vou pedir que vocês curtam e compartilhem o nosso conteúdo. Vocês também ativem o sininho, sigam o canal aqui, por favor. Isso é de grande importância para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível, certo, pessoal? Então, vamos ajudar a divulgar o canal Maçonizando. Dê seu like, curta aqui e com certeza esse buscador será muito feliz com isso. Lembrando que esse canal também está no Instagram, esse é o nosso endereço, também no Facebook, né? Então você pode nos chamar por lá, curta, compartilhe o nosso conteúdo e vamos seguindo. E se você quiser também, é claro, fazer uma doação Pix de qualquer valor para colaborar com o canal, este é a chave Pix que está aparecendo à sua tela. Bom, pessoal, falando nisso, antes de falar dos meus livros, que eu vou falar no final, hoje então vamos falar direto do tema. Jack o Estripador. Foi para isso que vocês clicaram aqui no vídeo. Depois eu falo dos meus livros. Bom, quem já ouviu falar do Jack o Estripador? Todo mundo já, né? Tem gente que fala errado, Jack o Estrupador, né? O estuprador. Aí no interior o pessoal faz uma confusão danada. Bom, por que ele é estripador? Porque ele estripava. Ele era um cara que cortava as vísceras para fora, desmantelava corpos, fazia horrores. Por isso que era Jack o Estripador. Bom, e o Jack o Estripador? Por que ele tem esse nome? Bom, existem várias teorias sobre o Jack o Estripador, né? Ele também era conhecido como o assassino de Whitechapel, né? Jack o Estripador é um serial killer, né, que pode ser considerado um dos mais enigmáticos da história. Hoje, são mais de 100 suspeitos que existem de ter sido Jack o Estripador. E a sua identidade nunca foi descoberta. Talvez por isso que se alimente tanta lenda, tanta teoria da conspiração acerca de quem teria sido o estripador, né, o assassino de Whitechapel. Bom, eu vou falar hoje de uma das teorias, que é uma das mais famosas, talvez uma das mais plausíveis também, né? Talvez uma das mais plausíveis. É que o estripador seria um médico da rainha, o Sir William Gow, né? Sir William Gow, que eu vou mostrar para vocês aqui uma foto dele. O Sir William Gow é esse cidadão aqui, ó, Sir William Gow. Esse poderia ter sido o Jack o Estripador, é um dos suspeitos mais prováveis, inclusive, de ter sido o Jack o Estripador. Esses dias teve há poucos anos atrás, teve um vídeo que foi feito pelo History Channel dizendo que eles tinham descoberto que o Estripador era um açougueiro, né? Mas não tem provas concretas e plausíveis disso, né? Não é verdade, né? Então, pode ter sido esse tal de açougueiro que eles disseram, mas pode também não ter sido, né? Mas uma das teorias mais plausíveis é que fosse Sir William Gow, o médico da rainha, né? E de noite ele usava esse ar sinistro e ia atrás aí das suas vítimas, né? Mas como que o Jack Estripador atuava, né? Ele teria agido, o Jack Estripador teria agido, segundo essa teoria que vincula o Sir William Gow ao assassinato, a ser o Jack, a um casamento ilegítimo do príncipe Albert da Inglaterra, com uma prostituta chamada Anne Crook, né? Ele teria, inclusive, contraído sífilis oriundo dessa relação. Ele pegava essa prostituta de vez em quando e tal, se apaixonou, deu crush, casou com ela e teria pegado sífilis. E a rainha ficou indignada com isso, né? Então ela pediu para o seu confessor também, né? Porque ela gostava muito do Sir William Gow, e isso é um fato histórico. A rainha tinha um relacionamento muito próximo ao Sir William Gow, que muitas vezes agiu para encobertar algumas das festanças aí do príncipe Albert, né? Então o Sir William teria iniciado uma operação para encobertar esse casamento. Anne Crook, né? Eles capturaram Anne Crook, segundo essa teoria da conspiração, e é uma teoria da conspiração, não é um fato histórico, tá? É um fato que não pode ser comprovado, pode ser verdade ou não, mas Anne Crook acabou internada no hospital psiquiátrico, esse é fato histórico, onde passou por uma lobotomia e depois permaneceu lá em estado apático, sem capacidade de interagir com o mundo exterior até o dia da sua morte. De vez em quando, assim, de forma catatônica, ela dizia que tinha um príncipe, que o príncipe amava ela, que ela era a mulher de um príncipe e tudo mais, né? As demais vítimas de Jack
Stripador teriam sido as amigas próximas de N, né? Além disso, são vários os elementos que mostram que o Stripador era uma pessoa de posses, tá? Não era um chinelão, assim, não era. O Jack Stripador, ele era um cara rico. E por que eu estou afirmando categoricamente que sim, Jack Stripador era um cara rico? Primeiro porque ele tinha uma carruagem com um condutor, né? Isso não é qualquer carinha que tem, não. E principalmente naquela época, né? Ele tinha um motorista, ele tinha um chofer, né? Ele usava uvas nos crimes. E esse produto não era de acesso popular na Inglaterra do século XIX. Não era. Era só pessoas de classe e boas condições financeiras que compravam esse tipo de fruto. Não era qualquer um, né? Outro fato que é interessante é o que tudo indica que a pessoa que cometeu esses crimes do Jack Estripador tinha um conhecimento avançado, não intermediário, avançado de anatomia humana. Ele possivelmente utilizava também instrumentos cirúrgicos. Os cortes possivelmente eram feitos com material cirúrgico de médico mesmo, né? Então não era um corte qualquer, com faca de cozinha. Eram cortes com instrumentos cirúrgicos. Ele fazia esses cortes com instrumentos cirúrgicos e depois ele removia os órgãos das vítimas, né? Só que o detalhe interessante é que ele fazia tudo isso de noite no escuro. Não tinha poste de iluminação pública, não tinha. Ele pegava, cortava tudo no escuro rapidamente e precisamente. Ou seja, a pessoa que fazia isso, ela tinha um conhecimento de anatomia, né? E tudo isso à rua no escuro, com precisão cirúrgica e tudo mais, né? E como é que surge o nome dele de Jack o Estripador? Ele se identificou assim numa carta que ele enviou à polícia, né? Onde ele pegou e mandou um rim de uma mulher que ele removeu cirurgicamente esse rim, ele mandou numa caixa e mandou uma carta intitulada From Hell. Eu já chego no From Hell, né? Mandou uma carta intitulada From Hell para a polícia, né? E a polícia, então, passou a conhecer ele como Jack Stripador, porque ele assinou como Jack, né? As 5 vítimas dele é Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Tried, Catherine Edwards e também Mary Jane Kelly. Elas foram conhecidas, elas eram conhecidas também, sabe como é que é prostituta? Elas têm os seus apelidos, né? Elas eram conhecidas como as 5 canônicas, né? E foram só essas 5 vítimas que o Jack Stripador matou. Ele não matou mais ninguém, além dessas 5 mulheres, tá? Quer dizer, só, né? Não, só entre aspas, né? Mas o Jack Stripador, embora ele seja um serial killer conhecido, talvez um dos mais famosos da história, se não o mais, ele teve 5 vítimas ao total. E o detalhe é que o tempo de atuação do Jack Stripador foi muito curto também. Ele começou, o primeiro assassinato dele foi no dia 31 de agosto e o último assassinato dele foi no dia 9 de novembro do ano de 1888, né? Então, foi o mesmo ano que aboliram a escravidão aqui no Brasil, né? Então, entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, Jack Stripador agiu. Depois ele nunca mais foi visto, ele sumiu sem deixar rastros, né? Bom, e aí onde é que entra a maçonaria nisso? Bom, o Sir William Gow, né, que é esse cidadão que eu mostrei agora há pouco, o Sir William Gow, ele era maçom. Né? E historicamente, comprovadamente falando, ele era maçom. Ele era um maçom muito antigo e muito ativo na Grande Loja Unida da Inglaterra, e ele era apaixonado pela ordem maçônica, e uma crítica que ele contumaz fazia à maçonaria era que os maçons não entendiam o poder dos seus símbolos, o poder das suas cerimônias. Né? Ele dizia muito isso, né? Que os maçons não sabiam o que eles estavam fazendo no templo. O Sr. William Gow, de certa forma, não está errado muito, não. Né? Claro, respeitando a todos os irmãos e a sua busca individual e tudo mais, mas o fato de eu já ter, ao longo desse canal aqui, desmentido vários vídeos, mostra que o Sr. William Gow não está muito errado, não. Né? Enfim, né? O pessoal já compartilhava o breviário maçônico nessa época, vai saber, né? Bom, mas vamos seguindo, né? Ainda com o Sir William Gow, né? Ele era maçom e ele teria enlouquecido e ele também morreu louco, né? Morreu louco, o Sir William Gow. Bom, e aí essa história foi contada como teoria da conspiração ao longo das eras. Nos anos 80, isso gera um seriado sobre Jack Stripador, em que, no desfecho, William Gow é o assassino, tá? E o outro detalhe, né, é que o Alan Moore,
Quem não conhece o Alan Moore, né? O Alan Moore, aquele que criou o Watchmen, o que criou o V de Vingança, o que criou a Liga Extraordinária, ele também criou um HQ, né? Que depois se torna um filme chamado Do Inferno, ou From Hell, né? E onde o William Gould, junto com a maçonaria na história criada por Alan Moore, junto com a maçonaria, ele conspira para encobrir o casamento do príncipe Albert, que também historicamente era maçom, tá? Então ele age para encobrir o casamento não reconhecido, o casamento espúrio do príncipe Albert, né? E ele teria cometido esses crimes. Há alguns elementos nos assassinatos que lembram alguns rituais maçônicos. Eu não vou falar quais são, porque vou cometer algumas indiscrições, tá? Então eu não vou falar quais são esses elementos, mas há alguns elementos e eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Do Inferno, que é um filme com Johnny Depp, né? É um filme ali do começo dos anos 2000, não vou saber precisar o ano, mas é um filme que eles abordam essa lenda aí do Sir William Gould ter sido o Jack o Estripador, ter sido maçom, é um suspeito provável, tá? Não é uma história verídica ao pé da letra, porque não se pode comprovar, mas é um suspeito provável. Bom, a maçonaria como instituição fez isso? Não, não. A maçonaria como instituição, mesmo que essa história fosse verdade, nós não podemos culpar a maçonaria como instituição pelos crimes do Jack o Estripador, mesmo que essa história seja verdade, porque foi um pequeno grupo de pessoas que fez isso, né? Uma conspiração com um pequeno grupo de pessoas e não institucionalizado. Então a maçonaria está tomando pedra de graça também nessa história aí do Jack Estripador. A maçonaria, pelo contrário, ela defende a liberdade absoluta de consciência, de pensamento, de credo, a respeito à vida, né, a respeito às leis do país. Então, com certeza, a maçonaria jamais, como instituição, iria encobrir crimes do Jack Estripador, mesmo que ele fosse um irmão. Mesmo que ele fosse um irmão. Né? A maçonaria jamais encobriria um crime. Isso é uma lenda urbana muito comum, que a maçonaria, se um irmão cometeu alguns deslizes, algum crime, a maçonaria vai encobrir. Não, não é verdade isso. Isso é uma lenda urbana, tá, pessoal? Bom, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem se vocês curtiram, se vocês gostaram, né? E também, só relembrando, então, aqui estão os meus livros que estão à venda. Têmpora Austin, romance iniciático ambientado na Serra Gaúcha, do ano de 2015. Lendas Urbanas de Cruz Alta, minha terra natal, de 2008. Curiosidade, Cultura e Mistérios, de 2021. Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, de 2023, Guia de Ordens Paramaçônicas, de 2023, e de 2020, Maçonaria, o Legado do Aprendiz. Todos esses livros estão no Clube de Autores ao preço de R$50 cada um, ou, se você preferir, você pode adquirir no formato digital comigo, R$15 cada um, ou os seis livros por R$50 no formato digital apenas, tá? Importante frisar, apenas no formato digital. Se você quiser os livros impressos, Clube de Autores, formato digital, chama esse irmão aqui no WhatsApp e vamos conversar sobre isso. E também você pode usar esse link aqui para mandar o seu feedback, para dar sua sugestão de pauta. E, é claro, se você quiser, fazer uma doação Pix de qualquer valor, colaborando com o canal. Certinho, pessoal? Voltamos amanhã com mais um vídeo. Amanhã eu vou falar sobre o Balaústre 67, a lendária carta, ou a lendária ata dos Farroupilhas que eclodiu a Revolução Farroupilha de 1835. Vamos falar sobre o Balaústre 67 amanhã, aqui no canal. Fique ligado no Maçonizando com Diego Franzen. Não esquece de curtir. Valeu!